Boa noite, Kathleen. Seja bem-vinda. Boa noite, Gil. Seja bem-vinda. Rei Queiroz, deve ser Renata. Boa noite, Rejane. Sejam bem-vindos para esta live. Boa noite, meninas lindas. Gente, eu ativei aqui a mesa. Se vocês que estão chegando quiserem ativar com as mãos e deixar as mãos ativando a mesa enquanto nós fazemos a live, vai ser muito bom. É muito bom porque daí nós vamos estar curando relacionamentos. Boa noite, Vera. Bem-vinda. Então, a nossa live hoje é curando relacionamentos. Hoje nós vamos estar falando, eu e minha filha Kathleen, e a gente vai aqui relatar alguns desafios que nós passamos em nossa vida. Boa noite, Kátia. Boa noite, Alessio. Boa noite, Cíntia. Sejam bem-vindos. Compartilhem esta live com amigos familiares, talvez pessoas que tenham também dificuldades nos relacionamentos. Boa noite, Mari. Boa noite. Sobre a Jéssica. Boa noite, Solange. Boa noite, Mônica. A gente vai falar sobre... Boa noite, filha. Bem-vinda. Boa noite a todos. Que Muito maravilha bom. estar aqui. Maravilhoso. Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre nossa história entre eu e Kathleen. A gente teve um grande desentendimento lá 13 anos atrás, né, Kathleen? Mais ou menos, isso mesmo, 13 anos atrás, onde nós ficamos sem se falar por mais de 10 anos. Então, a gente vai contar um pouquinho aqui como que nós superamos tudo isso que nós passamos, foram as dificuldades, o que nós fizemos de bom, o que a vida nos trouxe, que nos inspirou, quais foram as mudanças que nós tivemos durante essa trajetória. E cada uma aqui vai falar um pouquinho. Sejam todas bem-vindas, meninas, meninos, terapeutas. Eu estava falando aqui no início, eu sei que tem muitas terapeutas aqui que têm mesas radiônicas. Então, que tal vocês ativarem apenas com as mãos? Não precisa nem fazer ancoramento. Aqui já ativei. Isso. Coloque na sua frente a mesa e coloque as mãos. Você pode escolher a mesa que você quer trabalhar, se você tem mais de uma. E vamos aproveitar esse momento da nossa live, já que nós vamos falar muito sobre família, problemas familiares, porque acho que é o que eu e a Kathleen passamos, muitos pode ser que passam coisas semelhantes, ou que vocês conhecem alguém que também esteja passando por dificuldades nos relacionamentos. Então, a gente vai ativar essas mesas já para. E quando nós falamos de problema e nós temos uma frequência ativada, uma mesa ativada, a mesa vai lá e limpa. Então, sempre que nós falamos de problema, nós ativamos os nossos problemas. E ao ativar este problema, a energia do amor que reúne todos nós aqui, porque vocês estão aqui é por amor, porque estão aqui para aprender algo, estão aqui para compartilhar. Então, este amor, e a gente vai falar muito de amor, porque o amor é o que mais falta no planeta. Porque se 5% da humanidade tivesse amor no planeta, não é só falar de amor, todo mundo fala de amor, coisa mais linda, né? Da boca para fora, mas o sentir amor verdadeiro é muito difícil. Então, se 5% da humanidade sentisse real o verdadeiro amor, a humanidade não teria escassez, não teria guerra, não teria desentendimentos. Bem-vinda, Kelly. Olha só as duas filhas aqui. Que lindo, gratidão. Sejam todos bem-vindos, tá? Então, acho que eu já falei um pouquinho. A Kathleen é minha filha mais velha, a Kelly é minha filha mais nova, que está aí na live. E eu vou começar um pouquinho sobre a nossa história. Em 2007, 2006, 2007, eu me separei, teve uma separação. E essa separação, ela desestruturou muito a nossa família. Era eu e mais duas filhas adolescentes. Kathleen com 14 anos e Kelly com 11 anos, né? 11 para 12 anos, 12 anos. Então, foi muito difícil a separação. A gente sabe que a separação de casal não é fácil, mesmo que seja consensual. Ela desestrutura, porque a família hoje é base,
A família é a base da nossa vida, é o que nos dá sustentação. E nós passamos por isso. E eu, sempre muito ingênua, estava com depressão, não olhei para essas filhas com amor. Hoje eu olho, meu Deus, eu não estava preparada para ser mãe, mas Deus me deu duas meninas preciosas. E, e hoje eu vejo, olho para trás e disse, meu Deus, como a gente tem filhos e muitas vezes não está preparado, né, para ter filhos. Então aconteceram muitas coisas lá em 2010 e desestruturou totalmente a nossa família e teve um grande desentendimento entre eu e Kathleen, e a qual se afastou e ficou longe de mim, e a gente ficou sem se falar por mais de 10 anos. Bom, cada uma sofreu aqui a seu modo. Eu entrei em profunda depressão, eu entrei no fundo do poço, aonde eu já não tinha mais o que fazer. Foi muito difícil para mim. Eu vou continuar depois dessa história, eu vou deixar a Kathleen falar um pouquinho, porque essa história me emociona, me faz chorar, e não vai ser fácil. Eu sempre contei ela sozinha aqui, mas hoje eu estou com a Kathleen. Então, as nossas emoções vão estar muito afloradas. Mas acredite, tudo isso está limpando a cada um que está aqui. Todos estão sendo limpos. Todas as desarmonias familiares, os desentendimentos estão sendo limpos aqui nesta sessão, nesta live. Ok, Kathleen, pode conversar um pouquinho? Bom, limpa até a gente, né? Falar sobre isso, estar aqui falando sobre isso. Mas sim, foi um período, um momento muito, muito marcante na nossa vida. E a gente até comentando essa semana, já falando sobre a live, parece que até vai vindo memórias, a gente vai... Às vezes eu estava me preparando para cá, tomando banho, nossa, eu já comecei a lembrar de tantas coisas desse período, do período da separação, quanto que a gente ficou confuso, né, com tudo que estava acontecendo. Eu já tinha uma idade, já entendia muito bem o que estava acontecendo. E hoje, né, com acesso à consciência, tudo que a gente tem, até as terapias, eu vejo o quanto que pela situação, né, tudo que a gente viveu, sistemicamente a gente ficou muito desorganizado, sabe? A gente inverteu muitos papéis nessa época. Eu tomei as dores de uma forma exacerbada e isso desestruturou não só a relação, né, com o meu pai, e depois a gente foi vendo que isso também afetou, né? A gente demorou para perceber o quanto que afetou a nossa relação. E foram acontecendo muitas coisas que imperceptíveis no primeiro momento, e que hoje a gente consegue perceber o quanto que já estava se encaminhando para que os desentendimentos começassem a acontecer, começassem a ficar, né, de uma forma insustentável. E a gente percebe o quanto que hoje isso infelizmente, né, comum isso acontecer. A gente vê o quanto que essas questões sistêmicas, aqui eu acredito que muitos terapeutas, né, trabalham com constelação, e a gente vê, né, quantas pessoas a gente conhece. Hoje em dia, separações são tão comuns, infelizmente, né, e o quanto que isso realmente mexe, né, com a nossa vida. E eu estava no meu período, né, 14, e a gente, né, teve o nosso rompimento quando eu tinha acabado de fazer 18 anos. Então, pensa, é um período que, pelo menos, né, para mim, ali, vivenciando, né, adolescência, né, início da juventude. Então, a nossa cabeça, a nossa mente, os nossos sentimentos estão todos tão confusos, todos tão mexidos, e com tudo que estava acontecendo, né, sem muita consciência, sem muita cabeça, né, para tudo isso, tudo muito impulsivo. E por mais que realmente depois da separação a gente até começou a mãe já começou, né, com as terapias um pouco depois, né, já acho que eu estava com 16, 17, né, a gente começou a meditar em casa, coisas que a gente nem conhecia na época. A gente começou a ter um pouco mais de contato com isso, tanto que, né, um pouco antes de eu sair de casa, a gente, né, teve a ideia, né, do Aconchego Down, a gente tinha isso. É importante falar, né? Teve coisa boa também nisso tudo. Foi né? bem nessa época, verdade. Nessa época. O aconchego já estava na nossa mente, ele já estava criado, nós já estávamos sonhando com o espaço.
E só que como a família estava toda desestruturada, né? Era Como a impensável. gente olha hoje mesmo, nós tínhamos meditação, reiki, mas faltava algo mais. Faltavam as terapias, faltava um acompanhamento, faltava alguém que nos guiasse, porque eu era totalmente, eu ainda sou, eu sou muito ingênua em muitas coisas, eu não vejo maldade em nada nas pessoas, então a minha ingenuidade levou a cometer muitos erros com filhos, né? E paguei muito caro por isso. Eu paguei, as filhas também, né? Sofreram muito, tanto a Kathleen quanto a Kelly. As duas sofreram. E eu vejo hoje, né? A dica que eu dou para todos, estão com problemas de relacionamentos familiares, gente, procurem urgente terapias, porque é uma dor, é um sofrimento que vai muito além do que nós vemos. Nossa, eu descobri tantas coisas, de onde vem, por que que nós tivemos que passar por tudo isso, em terapias, em constelações. Então, quando a gente busca, quando a gente tem problemas familiares, urgente, gente, buscar terapias. Terapias, todo tipo de terapia, porque cada terapia, ela faz algo na nossa vida. E nós somos colocados na mesma família, gente. Não é por acaso. Nada na nossa vida é por acaso. Nenhuma dor, nenhum sofrimento que acontece na nossa vida é por acaso. Então, nós somos colocados na mesma família porque nós temos resgates para fazer. Resgates de vidas passadas. Então, queira você acreditando ou não, não é por acaso que você escolheu esse pai, essa mãe, que você tem esse e aquele filho. Nada é por acaso. Tudo tem um porquê. E a gente só descobre esses porquês quando está sofrendo, quando busca terapias, quando você realmente vai olhar a origem dos teus problemas. A origem do que aconteceu comigo e com a Cat, com a minha família, não é nem um pouquinho dessa vida. Vai muito além, mas muito além de muitas vidas atrás, aonde a gente teve, numa sessão, eu descobri que que nós duas, essa família, ela resgatou situações de ancestrais de 15 a 20 gerações. Gente, isto é muito grande o potencial de cura que aconteceu com esta situação que nós passamos. Não é fácil olhar para tudo que nós vivemos, porque tanto eu quanto Kathleen, quanto Kelly e os familiares mais próximos, a gente sofreu muito. A gente sofreu muito. É difícil olhar para esse passado e dizer assim, meu, graças a isso eu libertei 20 gerações de ancestrais que estavam presos na mesma situação que nós vivíamos. Então, vocês entendem que nada é por acaso? Eu sempre digo que quando uma situação difícil acontece, olhe com amor. Quando algo acontece, chore, sinta a dor, não fuja dela. Não fuja dela, chore, chore, repense, busque ajuda, porque você vai entender que a causa está muito além do que você está vendo. E você que está sofrendo, você não enxerga, precisa de um terapeuta para olhar com amor, sem julgamento, para a tua história e mudar tudo isso, ressignificar esta dor. Quer continuar, Kathleen? Não, você trouxe ali a respeito, né, das terapias, né, de buscar. E essa foi a grande diferença, né, de nós durante esse período todo, que né, o que aconteceu com nós, cada uma foi para um lado e cada uma reagiu, né, a todo esse acontecimento de forma muito diferente. Né? A mãe foi lá, buscou terapias, foi, né, entender o que aconteceu e também se ajudar, né, depois do que aconteceu. Já eu primeiro bloqueei todo meu sonho, a minha vontade de trabalhar com isso, que era a minha vontade, né? Eu estava bem na época de começar a faculdade e tudo mais, e com tudo que aconteceu, eu bloqueei, não quero nada com isso, não quero nada que me remeta à mãe, não quero nada que me remeta ao que eu tinha. Eu queria simplesmente bloquear, tirar aquela parte da minha vida, eu não queria nada que remetesse a isso. E fugi totalmente, né? Saí correndo, literalmente, né? Saí correndo
e deixei tudo para trás, não queria olhar nada para isso e me perdi de mim. Acho que já estava meio perdida, né, por tudo que estava acontecendo, mas definitivamente naquele momento eu me tornei outra pessoa que não era eu. E hoje eu consigo ver nitidamente com, né, a faculdade que eu fiz, com que eu fui trabalhar, com que eu fui fazendo, que não tinha, né, muito nada a ver com o que eu realmente queria, mas é como se eu chegasse num, assim, não, não tem o que eu querer aqui, sabe? Eu só preciso, sei lá, passar por isso, passar por essa vida. E isso é tão triste, né? De você simplesmente não viver, não ver alegria, não ver felicidade real nas coisas. Então, para mim, foram 10 anos. Claro, a gente, mesmo nos altos e baixos, a gente tem momentos bons, mas não foi uma vida feliz para mim. Aproveitei ela da melhor forma que pude, cresci, aprendi muito, tive muitas experiências profissionais, mesmo com o meu relacionamento que foi extremamente conturbado, foi muito desafiador e que com certeza está relacionado de alguma forma com a minha demora de resgatar o relacionamento entre eu e a mãe. E a Soraya perguntou se eu não sentia falta de falar com a mãe. Nossa, nos primeiros anos eu lembro que Dia das Mães, aniversário dela, nosso aniversário é muito próximo, né? Era muito. Dia das Mães para mim era o pior. Porque a gente sentia toda aquela energia das pessoas, né, falando de mãe, e que, né, se relacionando com a mãe de uma forma, né, tão pública. E e eu simplesmente sentia como se eu tivesse perdido minha mãe, como se minha mãe tivesse morrido, sabe, para mim. E então era muito, muito triste, era muito, muito difícil para mim, com certeza, de estar longe. Com isso eu me afastei muito da minha irmã também, o que foi para mim muito, muito difícil, porque eu com a minha irmã a gente tem uma idade próxima, então a gente sempre foi muito próxima na infância. Então eu perdi muita coisa fugindo da situação, né? Que acho que hoje, eu vendo, né, essa que é a grande questão. Acho que o fato do que aconteceu, dos nossos desentendimentos, não foi a grande questão, e sim a forma com que a gente lidou. Só que como a gente estávamos todos imaturos nessa situação, ninguém conseguiu agir direito, eu sem cabeça nenhuma, a mãe, né, como a gente comentou, né, passando por todos aqueles processos. Eu entrei num relacionamento onde jovem, estava, né, com atenção, né, vamos dizer assim, difusa. Então, tudo isso foi acontecendo. Sentia muita falta. Claro que eu sentia. E culpava ela. Culpava muito ela, de tipo, nossa, olha o que você me tirou, você me tirou. Você me tirou o fato de eu querer ter a minha mãe perto, me afastou da minha irmã. Não é ela que fez isso, né? Mas na, na minha consciência, durante muitos anos, eu coloquei isso. Eu a culpei pelas coisas que eu perdi, pelas minhas escolhas, pelas escolhas que eu fiz. Então, é difícil de pensar, né, o quanto que a gente sabe que a gente não pode voltar atrás, que isso não existe, o que passou, passou, o que aconteceu, aconteceu. Mas hoje em dia eu até penso que eu nem sei, e durante algum tempo também já pensava, se pudesse voltar atrás, eu não sei se seria melhor as coisas diferentes, porque as coisas todas que aconteceram depois e foram muito desafiantes, nossa, para mim foi muito desafiante esse período, muito, 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 muito desafiante. Perceber o quanto que isso, eu acredito demais que tudo acontece da forma que tem que acontecer. Eu acredito muito, muito nisso, sabe? A mãe, no período dela, ela vai contar, né, a parte dela, ela fez ouro. Ouro com esse tempo que ela passou. Eu não consegui aproveitar da mesma forma, mas eu também acredito que mesmo não aproveitando, né, dessa mesma forma, crescendo, porque eu bloqueei, eu pausei, é como se eu pausasse meu crescimento espiritual, olhar para todas essas coisas, não olhava, eu fugia disso, mas passei por situações que hoje, ao atender, inclusive, né, eu vejo o quanto que, nossa, é, é, é rico eu conhecer essas dores, inclusive, né?
Então, respondendo uma das perguntas das caixinhas, né? Por que vocês ficaram tanto tempo sem se falar? A Kathleen falou mesmo agora, né? Eu a procurava, mas ela não estava aberta para mim, ela me desprezava. Ou seja, ela se fechou para a vida, ela se fechou para o mundo. Então, quando ela está dentro do casulo, nada faz você abrir. Então, eu comecei a respeitá-la. Eu sofri muito no início, mas eu recebi muita ajuda, ajuda de muitos terapeutas. E entrei no fundo do poço, sim, e tive a ponto também de quase tirar a vida. Eu só não tirei porque eu sabia que se a gente tirasse a vida, eu iria para o Vale dos Suicidas, que ia ser muito pior. Eu sabia que eu tinha uma missão muito linda pela frente. E tudo isso que nós passamos, um dia Jesus disse: tudo que você passou é para te deixar forte para o que está por vir para vocês. Então, como disse, nada na nossa vida é por acaso. Então, quando a gente passa por algum vício, porque vem uma vitória muito grande para você. Então, agradeça, olhe, dá um tempo, está sofrendo, dá um tempo. Mas não muito tempo, como Kathleen fez, ficou anos fechada dentro de si, mas foi o processo que ela escolheu. Ela escolheu se fechar, ela escolheu curtir essa dor, ela escolheu jogar a culpa em alguém. Mas foi o processo dela. E eu comigo foi diferente. Eu sofri no início bastante, porque não é fácil ficar sem a filha. Eu e Catherine, a gente sempre se deu muito bem. Aliás, a gente se dá muito bem. Nós somos de Libra, nós somos do mesmo signo, então a gente tem uma relação de mãe e filha muito gostosa, assim, muito legal. E mesmo assim a gente se desentendeu. E, e eu, no início, eu sofri muito, depois eu tive ajuda. E eu tinha duas opções. Ou eu continuava sofrendo e a minha vida ia virar um nada. E eu tinha duas filhas que eu queria resgatar. Eu queria resgatar o amor de Kathleen a qualquer custo. Ou eu levantava a cabeça e ia em frente. E o que que eu fiz? Eu busquei muita ajuda. Eu tive ajuda de terapeutas. Eu fiz muito curso, eu fiz muito workshop. Eu trabalhava para me tratar. Eu trabalhava para me entender o que que tinha acontecido, o porquê tinha acontecido tudo isso tão drasticamente entre nós. Eu queria uma resposta. E eu encontrei todas as respostas nessas terapias, nessas ajudas que eu recebi. E, e hoje eu olho para tudo isso, foi muito difícil. Ainda dói, sabe? Quando eu lembro de tudo que passei, se hoje eu dissesse que queria passar tudo de novo, pela dor que eu senti, eu diria que não. Jamais que eu queria passar de novo. Mas o tanto que isto trouxe de benefícios para as famílias, para os ancestrais, o quanta gente já foi ajudada graças a essa história, eu diria que vale a pena, valeria a pena, mas tem que ter coragem para dizer sim e passar por tudo isso de novo. Não é fácil sofrer, mas quanto maior a dor, mais curas ela traz ao planeta. Como eu falei, né? Tudo isso que nos aconteceu foi um resgate de vidas passadas. Em todas as terapias que eu buscava, principalmente constelações, eu tive constelações com pessoas estrangeiras que têm um outro olhar, aonde eu descobri o quanto isto tudo teve que acontecer para libertar 15 a 20 gerações com o mesmo problema que nós estávamos passando. Gente, então isso não tem preço. Então é como se eu e ela, a gente viesse com propósito nessa vida para resgatar, cair no fundo do poço, buscar as ajudas vieram no momento certo e a gente resgatar muitas famílias, muitas gerações. E graças a tudo que aconteceu, então, eu buscando terapia, fazendo muitos cursos, eu me tornei a terapeuta que eu sou hoje. E eu dei vazão ao sonho que nós duas tivemos de formar o Aconchego Dalma lá em 2009. Acho que em 2009 a gente já falava em fazer. E eu continuei o sonho. Então, quando